Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande videoaula sobre sobre o BNDES, um assunto de conhecimentos bancários, ok? Vamos lá, vamos falar desse assunto aqui, BNDES. Então, a gente vai falar do BNDES, né? Claro, é uma entidade que compõe o Sistema Financeiro Nacional, e aqui eu quero falar coisas gerais sobre o BNDES. Bacana? Então vem comigo, vamos lá. A aula que eu preparei para vocês. Primeiramente, eu quero situar vocês aí no BNDES junto ao Sistema Financeiro Nacional, né? Então, primeira coisa, muito importante, né? O BNDES, ele é classificado como uma instituição especial, cara, tá? Juntamente com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Então, você tem que ter esse posicionamento. Professor, por que é uma instituição especial? Porque ele não faz parte do sistema normativo, né, subsistema normativo, que é o sistema supervisor, que é o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, a SUSEP e a Previc, né? Então, ela é o quê? Ela é uma instituição especial, né? Como especial? Porque a legislação atribuiu, né, determinado produto. Por exemplo, né, BNDES, qual que é o produto atribuído pelo legislador? Desenvolvimento, né? Aí, ó, desenvolvimento, né? E esse desenvolvimento aqui, em especial, de atribuição do governo federal, né? Professor, Banco do Brasil, né? Agro, né? Aí, ele é o principal definidor da política do agronegócio no Brasil, né? Caixa Econômica, benefícios sociais, né? Aí nós temos aqui, ó, entre eles, FGTS, né? Nós temos aqui seguro-desemprego, né? E entre outros benefícios sociais. Então, são instituições o quê? Especiais dado ao seu produto. Então, hoje a gente vai falar sobre o BNDES, tudo bem? Vem comigo. O que o professor Luiz sempre explica para vocês, eu sempre preparo as minhas aulas e eu sempre passo o quê? A fonte, né? A fonte da onde o professor retira as aulas, né? E a fonte que o professor retira é a mesma que você deve estudar. Professor, qual que é a fonte que eu devo estudar? Claro, você tem que estudar na fonte da onde o legislador, aliás, onde o examinador vai retirar as questões de prova. Se coloca no lugar dele. Você foi contratado para fazer duas questões, uma prova de concurso sobre o BNDES. E aí, cara, você vai ter que estudar, você vai ter que pesquisar, você não vai elaborar a questão da sua cabeça, porque concurso, todas as questões têm que ser provadas no preto e no branco. Então você vai diretamente aonde? No site do BNDES, né? Você vai lá no site do BNDES, é a nossa principal referência bibliográfica para falar do BNDES, está lá. Inclusive, no final dessa aula, eu peço a gentileza que você clique lá no site do BNDES e faça aí as suas pesquisas detalhadas, tudo bem? Então vem comigo, vamos lá. Primeiro, apresentação institucional oficial do BNDES para você, meu querido aluno. Vamos lá. Quem somos? Lá do site do BNDES, né? Fundado em 1952, né? E aí, professor? 1952, fundado por quem? Nosso glorioso presidente Getúlio Vargas, né? Quando ele voltou ao governo, né? Ele saiu em 45 e ele volta em 1950 para exercer seu segundo período como presidente da República, né? Então, fundado pelo Getúlio Vargas em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. Olha aí, né? Bancos de desenvolvimento do mundo, né? A gente vai ter uma questão específica sobre isso, né? Então aí você vai colocar uma interrogaçãozinha que mais para frente a gente vai voltar nesse assunto, né? Ok. E hoje, o principal instrumento do governo federal para o financiamento de longo prazo. Olha aí, então é o seguinte, Banco de Desenvolvimento, tudo que vai desenvolver, não existe desenvolvimento de médio e curto prazo, né? Então o prazo, né, sempre de retorno, que é de longo prazo, né? Longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia brasileira. Para isso, apoia empreendedores de todos os portes, inclusive pessoas físicas, na realização de seus planos de modernização, de expansão e na concretização de novos negócios, né? Tendo sempre em vista o potencial que é de geração de empregos, renda e inclusão social para o país, né? Então esse aqui é o foco, o desafio do BNDES, né? Professor, vamos lá, tem mais apresentação? Sim, né? E eu digo mais, o examinador gosta de formular questões dessas apresentações institucionais, né?
O apoio do BNDES ocorre por meio de financiamento a investimentos. Olha aí, subscrição de valores imobiliários, né? Olha aí, subscrição de valores imobiliários, né? BNDES Par, que é BNDES Participações, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Prestação de garantia, olha aí, ó, produtos, né? Ó, primeiro, financiamento e investimentos, a gente já sabe, né? Tá aí, financiamento e investimento, né? Grande área de atuação, né? Segundo, subscrição dos valores imobiliários, ó, segundo produto aqui, né? Como assim, professor? Tem uma empresa nacional que está abrindo capital, está ampliando o capital para ser uma multinacional global, uma monstruosa, né? E aí precisa de um investidor nessa empresa. Então, o BNDES, através dessa atribuição, subscrição de valores imobiliários, pode colocar dinheiro e comprar ações e, claro, você fazer parte aí dessa empresa global aí para fomentar os negócios dessa empresa no Brasil e no mundo, né? É claro que tem que ser utilizado aí com muito critério, né, sem ilicitude, senão não dá certo, né? Segundo, ó, terceiro produto, prestação de garantia, né? Essa prestação de garantia, em especial o quê? Ao governo federal, né? E finalmente, ó, quarto produto aqui, ó, concessão de recursos não reembolsáveis, né? Olha aí, cara, você tem que saber de recursos não reembolsáveis, né? Para projetos de caráter social, cultural e tecnológico, né? Professor, concessão de recursos não reembolsáveis, vem comigo, explicação, né? Você tem o seu filho, né? Aí fala assim, pai, dá dinheiro pro lanche, né? Aí fala, puxa, cara, Aí o papai fala, ó, cara, dinheiro do lanche é obrigação de papai, né? Aí papai fala, puxa, meu filho, olha, você me pegou desprevenido, eu tô sem dinheiro aqui, né? Aí papai fala, ó, vai lá, tá? Vai lá, entendeu? Gasta do seu dinheiro, depois eu te reembolso. Então, o reembolso é você devolver o dinheiro, né, do cara que foi. Então, é o seguinte, não reembolsáveis é o seguinte, então você vai lá, você vai aplicar em caráter social, cultural, vamos fazer um show aí de cultural aí lá de Salvador, lá né, uma coisa bem específica, então é cultural. Então, sai o dinheiro do banco, ok? Investe na cultura, só que não volta o dinheiro, tá? O famoso fundo perdido, é o reembolsáveis, né? Bacana. Eu vou parar aqui e vou explicar de novo, tá? Eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Eu quero ser repetitivo para você fixar o conteúdo, dada a importância. Olha aqui, em que o BNDES atua em linhas gerais? Primeiro, olha aí, financiamento a investimentos. Tem que saber, tem que estar no caderno, tem que estar no seu papelinho aí de apoio. Segundo, subscrição de valores imobiliários. Terceiro, prestação de garantias. E, finalmente, concessão de recursos não reembolsáveis, né? Isso é o mínimo, é o básico na qual você deverá saber sobre o BNDES. Isso pode ser cobrado na prova, né? Bacana? Vem comigo aqui, né? O banco atua por meio de produtos e programas e fundos, né, conforme a modalidade e as características de operações. A parte final desse parágrafo diz o seguinte, olha, para atuar nesses 4 itens de apoio, o banco tem produtos, né, por exemplo aqui, financiamento a investimentos, né, cartão BNDES, é o que? Um produto do banco, né, tem programas, né, Finame, né, tem vários programas aí, fundos específicos e modalidades e características, né. Por ser uma empresa pública, olha, então é o seguinte, na prova pode ter certeza que vai falar que o BNDES é uma autarquia, não é uma autarquia, o BNDES é uma empresa pública e não um banco comercial, então ele não é um banco comercial, né. Ele não é banco comercial, né? O BNDES avalia a concessão de apoio com foco ao impacto socioambiental, ou seja, essa empresa pública, o BNDES, ele analisa todos os projetos aí em relação à sociedade e ao impacto socioambiental e econômico, com certeza, do Brasil. Qual que é o objetivo dele? Incentivar a inovação, o desenvolvimento regional e o desenvolvimento socioambiental são prioridades para essa instituição, né? Bacana, slide 5, muito importante, né? Isso aqui é a apresentação oficial do banco que está no site do BNDES, né? Vamos mais, né? Vem comigo aqui. O BNDES oferece condições especiais para o micro e pequenas e médias empresas. Então ele tem o quê? Um tratamento diferenciado, inclusive a Constituição trata sobre isso, né? Aquelas que faturam anualmente até 300 milhões, pequena, né? 300 milhões, né?
assim como linhas de investimentos sociais direcionadas para educação e saúde, agricultura familiar, saneamento básico e transporte urbano. Em situações de crise, olha aí, o BNDES também tem fundamental atuação anticíclica, né? Olha aí, fundamental atuação anticíclica, né? O que é a situação anticíclica? Você vai quebrar o ciclo, né? Aí, ó, aqui está a crise, né? Então a crise gera a crise, não é isso? Então o que ele vem? Ele vem quebrar isso aqui, essa situação de crise, né? Claro, aplicando o quê? Recursos, né? Aplicando recursos aqui, desenvolvimento, e aí você vai ter o crescimento aí cíclico, né? Anticiclo, contra o ciclo, né? E auxilia na formulação de soluções para a retomada do crescimento da economia. O BNDES está presente para apoiar o crescimento do país aonde é necessário, né? Terminou com chave de ouro aí. Então, o BNDES, bacana? Ok, professor. Então, essa aqui é a apresentação oficial, né? Primeiro ponto da minha programação de aula, paga para vocês, apresentação oficial, né? Professor, eu estou estudando o BNDES. Então, se você está estudando o BNDES, você tem a obrigação de saber o quê? A identidade institucional, a identidade organizacional do banco. Por exemplo, qual que é o propósito do BNDES? Vem comigo. Transformar a vida de gerações de brasileiros, promovendo o desenvolvimento sustentável. Sempre desenvolvimento sustentável, ok, né? Professor, tudo bem, quais são os valores, ou seja, quais são os princípios que o banco irá atuar no seu dia a dia, tanto no público interno quanto no público externo? Ética, espírito público, compromisso com o desenvolvimento, princípios da transparência, efetividade, diálogo, cooperação e busca da excelência. Ok. Professor, qual que é a razão de ser? Qual que é a missão do BNDES? Está aqui. Viabilizar soluções financeiras que adicionem investimento para o desenvolvimento sustentável da nação brasileira. Então, hoje, eu digo para você que o BNDES é a principal agência de desenvolvimento do Brasil, que alavanca o Brasil para o seu desenvolvimento. Por quê? Para um país se desenvolver necessita de capital, né? Dinheiro para aplicar na iniciativa privada para produzir o quê? Riqueza e renda. Senão, você não desenvolve um país, né? E essa é a missão do BNDES, viabilizar soluções financeiras, recursos necessários, né, que adicionem investimento para o desenvolvimento sustentável da nação brasileira. Visão, né? O que é visão? O que o BNDES quer ver no longo prazo, né? Para o Brasil, tornar o Brasil um país desenvolvido até 2035, né? É possível? É possível e eu acredito nisso, né? O Brasil pode sair aí de país de terceiro mundo e ir para país de primeiro mundo, né? BNDES, né? Agora, visão para o BNDES, ser reconhecido como Banco de Desenvolvimento do Brasil e pela sua relevância e efetividade. Eu hoje já reconheço, né? Bacana. Então essa aqui é a apresentação do banco, né? E aí, professor, aí você tem que navegar um pouco mais no site, né? Então essa aqui é uma aula bastante genérica e é uma aula que necessita da sua contrapartida depois da aula. Lá no banco você vai encontrar uma situação como essa aqui, tá? Então aqui, ó, a bússola, o direcionamento. Então o banco tem lá, ó, o que pode ser financiado, né? Nós temos aí uma lista de inúmeras situações que o banco financia, né? Vários projetos, né? Quem pode ser cliente do BNDES, né? Como funciona? Instrumentos de financiamento, como solicitar, formas de apoio, etapas do financiamento. Aí nós temos aqui condições para o financiamento, né? Taxa de juros, participação máxima do BNDES, prazos e garantias, né? Então essa situação aqui, ok, vocês têm a obrigação de depois acessar essa página e navegar sobre o site. A aula aqui, ela não tem como a gente esgotar uma aula sobre o BNDES se você não fizer a sua contrapartida, tudo bem? Ok, vem comigo, estamos começando a aula, né? Sobre o BNDES, você vai ter que entender que ele tem duas formas de atuação. E isso já foi cobrado no concurso e isso pode ser cobrado novamente. Então, o BNDES, né? Ele atua em operações diretas, tá? Operações diretas, tá? O que é operação direta? Contratados diretamente com o DNET, então o cidadão, as empresas, né? Ok, vai diretamente no BNDES e faz essa operação BNDES. As operações diretas aqui do BNDES, de contratação de recursos aqui, né? Elas são aí, tá? Menor, pequenas, em quantidade de volume, de quantidade aí, não chega aí, eu garanto para você, a 5%. Né? Mais de 95% das operações são as operações indiretas, né?
Como assim, professor? Olha só a lógica do BNDES, né? E nessa aula a gente vai falar quais as principais fontes de recursos do BNDES, né? Então o BNDES aplica dinheiro, né, através da instituição financeira credenciada. Quem que está aqui? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicredi, Bradesco, Itaú. Nós temos várias instituições financeiras, né, em nome com recurso do BNDES, que repassa juros de mercado a menor. Essas instituições, elas fazem o que? A captação de empresários, dos clientes, né? E ele faz o que? Operação indireta, né? Então, ó, dinheiro do BNDES sendo aplicado na instituição financeira diretamente com o empresário. Então, nós temos operações indiretas e as operações diretas, né? Ou seja, esse empresário aqui, ó, no começo aqui é diretamente com o BNDES. E esse cara é indiretamente através de uma instituição financeira. Então, vamos lá, anote no caderninho, o BNDES, ele exerce operações diretas e operações indiretas, né? Pronto, né? Agora é o seguinte, agora a gente vai para uma parte mais teórica, né? Parte teórica é aquela parte que pode ser cobrado na prova e com certeza as principais questões de concurso sobre quando está lá BNDES é essa segunda parte, a parte final da aula, né? Nós falamos até agora, o quê? Nós falamos até agora sobre a apresentação institucional do BNDES, nós apresentamos a identidade organizacional do BNDES, nós apresentamos aí também que ela pode exercer operações diretas ou operações indiretas, e agora a gente vai falar dos estatutos, né? Estatuto é algo que vai o quê? Reger a instituição. Então nós temos lá no site do BNDES um link que nós temos 3 estatutos, né? Nós temos primeiro aqui, né, o estatuto do BNDES, então tá aqui, né? Muito importante esse cara aqui. Tá? A maioria das questões de prova do BNDES são retiradas do estatuto. Professor, a gente vai estudar o estatuto ponto a ponto? Não. Nós iremos estudar apenas o capítulo 1º, o capítulo 3º, que é importante, né? Mas vale a pena o aluno dar uma estudada em relação a isso, né? Ó, FINAME, né? Tem muitas questões de concurso sobre o FINAME, né? Você pode ter certeza que o FINAME também são questões retiradas do estatuto, a maioria das questões do estatuto, né? E nós temos aqui a BNDES PAR, participações, né? Que é para aplicação lá no mercado financeiro, né? Mercado imobiliário. A gente vai estudar apenas o capítulo 1º. Então agora a gente vai detalhar um pouco mais, né? Coisas mais técnicas que podem ser cobradas na prova sobre o BNDES, né? Vem comigo, né? Capítulo 1º. Olha lá, da natureza, finalidade, sede e duração. Tá? Vem comigo aqui. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, empresa pública. Se é empresa pública, é o quê? Ela compõe a administração indireta, ok? Dotada de personalidade jurídica de direito privado. Olha aí, gente, privado, né? Direito privado, tá? É empresa pública. Professor, qualquer outra empresa pública importantíssima no sistema financeiro nacional? A Caixa Econômica, né? Então, o BNDES na sua prova, isso já caiu várias vezes, vai falar que o BNDES é do governo. Se é do governo, ele vai ser uma empresa pública de direito público. Não é direito público, é direito privado. Professor, patrimônio próprio, né? Por que patrimônio próprio? Porque todas as entidades da administração pública indireta possuem o quê? Patrimônio próprio, né? Reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Parágrafo único, né? O BNDES fica sujeito à supervisão, olha aí, fica sujeito à supervisão do Ministro de Estado de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, né? Então é o seguinte, ele sofre o BNDES o quê? Supervisão ministerial. Só que nesse ponto aqui, tá? Com o atual governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele teve uma reestruturação. E nessa reestruturação, unificou o MPOG com o Ministério da Fazenda, criando o Ministério da Economia, né? Então, agora, Ministério da Economia, né? Salvo engano, é Ministério da Economia, né? Olha aí, Ministério da Economia. Então, preste muita atenção aí, né? Então, ele sofre supervisão ministerial. Por que sofre supervisão ministerial? Porque todas as entidades da administração pública indireta obrigatoriamente estão sujeitas ao que é supervisão ministerial, ou seja, estão vinculadas a um ente da administração pública direta. Bacana, né? Então, esse aqui é o parágrafo 1º, muito importante, preste atenção nessas explicações, né?
Parágrafo 2º. O BNDES tem sede e foro em Brasília. Olha aí, gente. Então, BNDES tem sede e foro em Brasília, né? Então, é o Brasília que temos aí o QG do BNDES, né? Distrito Federal. E escritório central, muita atenção. Por que escritório central, professor? Porque quando, em 1952, quando o nosso saudoso Getúlio Vargas teve a ideia de criar o BNDES, graças a Deus, porque naquela época tinha uma política desenvolvimentista, né? Era no Rio de Janeiro a capital federal, então ficou lá. Então tem o escritório central na Avenida da República do Chile, número 100. Eu mesmo já tive a oportunidade de passar em frente várias vezes aqui, lá na República do Chile, número 100, né? Centro do Rio de Janeiro, com atuação em todo o território nacional. Essa segunda parte aqui, prestem muita atenção, essa segunda parte aqui está definindo qual que é a área de atuação do BNDES. Então vem comigo, com atuação em todo o território nacional, aí, ó, né, podendo, para o cumprimento do seu objeto social, instalar e manter no país ou no exterior. Olha aí, ó. Então, territorialidade no Brasil, todo o território nacional, ou no exterior, escritórios de representações ou agências e constituir subsidiárias. Então, o Estatuto permite aí também uma atuação do exterior. E o Brasil, aí, o BNDES, nos últimos anos, né, tem feito uma política aí de internacionalização, né? No meu modo de ver, não muito feliz, porque estão tratando os recursos como os recursos não reembolsáveis, né? E no caso aqui, esses recursos deveriam ser o quê? Reembolsáveis, né? Com certeza, bacana. Professor, isso aqui cai em prova? Cai, vem comigo. Banco do Brasil, CESP 2018, cargo de escriturário. Olha só. A parceria com instituições financeiras que têm agências, estabelecidas em todo o país, permite a disseminação do crédito, possibilitando maior acesso aos recursos do BNDES. E aí, professor, isso aqui é uma questão que diz o seguinte, né? É do BNDES, a área de atuação. Nós sabemos que a área de atuação do BNDES é no Brasil e no exterior, através de escritórios ou subsidiárias. Aí, o Estatuto já permite isso, no seu artigo 2º do Código. Nós sabemos também que a área de atuação, que o BNDES, para cumprimento de sua missão, pode fazer o seguinte, né? Pode ser operações diretas ou operações indiretas, né? Então, parceria com instituições financeiras. Quando fala parcerias com instituições financeiras, significa dizer que o BNDES está atuando, está tendo BNDES, né? Operações indiretas. Aí, operações diretas, né? Ou seja, o gabarito está absolutamente correto, né? O gabarito está absolutamente correto aí, né? Ótimo, né? Vamos lá. Banco do Brasil, Census Gran Rio, 2011, cargo de escriturário. O BNDES é uma empresa que, tá? Então é uma empresa. Então estou falando que ele é uma empresa, né? Tem sede no Rio de Janeiro e foro em Brasília. Falso, né? Por quê? Porque é sede e foro em Brasília, tá? Ok, né? Ele tem um escritório central, que é no Rio de Janeiro, então, está falsa. B, tem atuação limitada ao território nacional? Errado, né? Tem atuação no território nacional e também o Estatuto, no seu parágrafo, artigo 2º, possibilita o que? Atuação no mundo, né? No exterior também. Exerce suas atividades visando a estimular a iniciativa privada? Exatamente, né? Então ele quer o quê? Ele quer um desenvolvimento, tá? Ele quer um desenvolvimento baseado na onde? Ele quer um desenvolvimento baseado nas empresas privadas, né? Então já encontramos o gabarito correto, né? Com certeza, né? Está sujeito à supervisão do ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão? Falso, né? Olha só, inclusive essa questão de 2011, né? Em 2011, o BNDES estava sujeito ao Ministério do Desenvolvimento, né? Hoje em dia, 2019 em diante, com a adoção aí do presidente Jair Bolsonaro, houve uma unificação e nessa unificação passou a ser o Ministério da Economia, né? E é uma autarquia federal? Não é uma autarquia federal. É o quê? Uma empresa pública de direito privado, né? Então está errado, né?
não é uma autarquia e nem é de direito público. Então aí já encontramos uma questão muito bem elaborada, esse tipo de questão que vai cair na sua prova. Então você tem que ler o estatuto. Então gabarito letra C. Gabarito letra C é o gabarito dessa questão aqui, muito interessante da Sens Gran Rio, né? Vamos lá. Continuando, então a gente pagou para o artigo 1º, artigo 2º, agora o artigo 3º, vem comigo aqui. O BNDES é o principal instrumento de execução da política de investimentos do governo federal, ok, nós já sabemos isso, e tem como objetivo primordial apoiar programas, projetos, obras e serviços que se relacionem com o desenvolvimento econômico e social do país. Então o BNDES quer alavancar o país ao seu desenvolvimento. Tem recurso para isso? Tem bastante, né? Artigo 4º, né? O BNDES exercitará suas atividades visando estimular a iniciativa privada sem prejuízo de apoio a empreendimentos de interesse nacional a cargo do setor público, né? Então aí já fizemos até uma questão passada, né? Que ele cobrou isso aqui, vou até voltar a questão aqui, ó, está aqui, ó. Exerce suas atividades visando a estimular a iniciativa privada. Quando ele fez isso, ele retirou do artigo 4º. O BNDES exercitará suas atividades visando a estimular a iniciativa privada, bacana, sem prejuízo de apoio a empreendimentos de interesse nacional a cargo do setor. Minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, ao personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.